Crise na saúde mental do Brasil, o que fazer? Esse é o tema do programa dessa madrugada. Quem sabe você tem sofrido aí com uma depressão, com ansiedade, com pânico, com algum transtorno que os remédios que você toma não está dando conta. O que você vem fazendo para tentar amenizar, não está amenizando mais e a coisa está difícil para você. Você já conseguiu um dia ser feliz, mas hoje você não se torna mais uma pessoa com vontade nem de se levantar da cama. Você não tem força para fazer nada porque a depressão está roubando de você as forças, a vontade de viver, está roubando de você a alegria. Aos poucos você vai morrendo. É isso mesmo. Aos poucos o mundo vai perdendo a graça para você. E a escuridão vem tomando conta do seu interior. Se você tem sofrido e você quer ajuda, porque há dois tipos de pessoas. Os que sofrem e que vão continuar sofrendo porque não querem ajuda, e os que sofrem e mudam de vida porque buscam ajuda. E a ajuda certa para você que está com depressão chegou agora, através dessa programação. Nós estamos aqui ao vivo nessa madrugada só para lhe ajudar. E o que você precisa é entrar em contato com a gente através do nosso telefone que está aqui, ó, 11 3573 3662. Esse é o telefone e esse também é o nosso WhatsApp. No programa de hoje nós vamos falar com o Altair, que está aqui conosco. Bem-vindo, Altair. Muito obrigado. Você sofreu com ansiedade, com depressão. Como é que era essa situação que você enfrentava? Bom, eu tive uma infância, pastor, normal, natural, como qualquer outra criança. Na transição da infância para a adolescência ali, também foi algo natural, normal. Porém, na transição ali da adolescência para a fase adulta, eu comecei a enfrentar algumas crises de ansiedade. Às vezes isso era desencadeado graças a algumas desilusões, né? A gente cria nós criamos algumas expectativas, né, para o nosso futuro, até questão de promoções na carreira, de estudos, enfim. E nem tudo sai como nós planejamos. E quando a resposta era um não, quando isso era desfavorável ao que eu havia planejado, isso desencadeava em mim uma ansiedade, a ponto de isso avançar para uma queda muito agressiva de cabelo. O que eu sentia dentro de mim, né, no meu emocional, começou a refletir no meu dia a dia, no meu corpo. E além dessa questão da ansiedade, eu desenvolvi aí um complexo de inferioridade muito grande. Por quê? Eu passei a comparar a minha vida, os meus objetivos que eu não havia alcançado, com a vida de outras pessoas, com as redes sociais. E por não saber lidar com todos esses sentimentos, essa questão aí, ela foi aumentando. Eu sou policial no estado de São Paulo há mais de uma década, e ao ingressar na polícia, eu vi de perto o que o problema da saúde mental pode causar no ser humano. E eu, apesar de ajudar inúmeras pessoas, sofria calado. Eu não busquei ajuda até um determinado momento, quando isso piorou a ponto de pensar em tirar a própria vida. Você chegou a ter esse pensamento? Cheguei a ter esse pensamento, não foi uma só vez. Eu confidencializei isso à minha esposa e algumas pessoas do meu trabalho, né? Mas não encontrava uma saída. Isso para mim era algo que fugia da normalidade. O ser humano pensar em exterminar, em acabar com a própria vida, era algo impensável do meu ponto de vista. E quando eu dei por mim, isso estava pairando sobre a minha cabeça. E você tinha ali a arma ao seu lado, você tinha meios para poder fazer isso. Tinha, exatamente. A gente sabe que hoje a classe policial é a que mais sofre com depressão, porque o estresse é muito grande. Muitas das vezes ali a correria do dia a dia do trabalho afeta o emocional do policial. A família também é muito cobrada, né, por conta disso. O medo, isso afeta muito a saúde mental dos policiais e das pessoas também no geral, como a gente tem visto aí as notícias que o Brasil se tornou o país campeão de ansiedade, mais de milhares de pessoas afastadas do trabalho por conta da depressão, e o mundo tem se perguntado o que fazer, porque o tratamento já não está resolvendo, as terapias já não estão
alcançando a expectativa. E a coisa está só piorando. Parece que a cada ano que passa, a depressão ela fica mais em evidência na vida das pessoas, na vida de pessoas conhecidas, como você falou aí, né? Dentro do seu emocional. Exatamente. Porque isso acabou afetando o seu corpo físico, acabou afetando o seu físico. Sim. Que é isso que a ansiedade faz. Veja que com você, Altair, ela começou com uma ansiedade. Uma coisa assim que é normal do ser humano ter ansiedade. Exato. Mas ela foi avançando. E aí você começou a ter complexos. Esses complexos, você se comparava muito? Você achava incapaz? Exato, como é que era? pastor, exato. Eu criava em mim mesmo, na minha mente, esse bloqueio, esse complexo de que eu não conseguiria ser como as pessoas que eu idealizava, os objetivos que eu tinha para mim, em determinado momento, se tornaram inalcançáveis, e isso só ia me colocando para baixo. Mesmo assim, eu não desisti, eu continuei lutando, continuei prosseguindo a minha vida, alcancei alguns objetivos, mas mesmo alcançando alguns objetivos da minha vida, aquela ansiedade, aquele complexo, ele não era superado. Sempre quando eu atingia algo que para mim aquilo ali seria um divisor de águas e aquilo ali traria a felicidade e a tranquilidade, não resolvia. Você continuava na mesma. Exatamente. E o vazio só aumentando. Só aumentando a ponto de ter que recorrer para medicamento, né? Eu passei a tomar um ansiolítico, porque a sensação que eu tinha é que eu tinha que me tratar de alguma forma, eu tinha que buscar ajuda, já que eu não tinha essa condição de me abrir com alguém, não porque não me foi ofertado, não por isso, mas uma questão de orgulho, uma questão de pensar que sozinho eu poderia resolver, de não ter que chegar em alguém e falar, ó, me ajuda porque eu não estou legal. Essa aí é grave, essa situação de muitas pessoas. Porque a depressão ela vai aumentando, a ansiedade vai crescendo em cima da pessoa quando ela não aceita a realidade dela. E a ajuda está disponível para você. Seja no trabalho, hoje as empresas são obrigadas, Exatamente. né, a tratar da saúde mental dos colaboradores, dos seus funcionários. Então, todas as empresas têm um psicólogo, você tem plano de saúde, que te dá acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Você tem o grupo, você tem a igreja, você tem meios de receber a ajuda que funciona, a ajuda para a alma que arranca a dor do ser humano. Você tem como, mas o orgulho, essa forma de pensar, eu consigo sozinho, como você pensava, Exatamente. faz você ficar, cada dia que passa, deixando de existir. Porque é isso que essa doença diabólica faz com a pessoa. Se essa é a sua realidade, minha amiga, meu amigo, entre em contato com a gente agora. Por exemplo, nós temos o WhatsApp do Depressão Tem Cura à disposição de todos agora. Coloca o número, por favor, na tela cheia aí, para quem está em casa ver. Eu quero que você veja, esse aí é o nosso telefone. Se você está aí vivenciando uma dor muito grande na sua alma, você pode entrar em contato conosco agora. Ou através do WhatsApp, ou através da ligação. Se você está precisando de socorro urgente, esse é o telefone que você vai ligar e alguém com condições espirituais, acima de tudo, vai poder ajudar você a sair dessa. Ô Altair, você chegou a tratar com médicos, com remédios? Eu tratei com remédio, eu passei a tomar um ansiolítico. A sensação que eu tinha quando eu tomava esse remédio é que ele aliviava a questão da ansiedade, mas era como se o mundo ao meu redor parasse. Era a sensação, como se eu estivesse anestesiado. E quando eu voltava à realidade, aquela ansiedade voltava pior. E aí, ao invés de procurar ajuda, eu resolvi me utilizar de uma válvula de escape. À época, algumas pessoas se enveredam na questão do álcool. Eu passei a beber com mais habitualidade do que eu bebia. E principalmente a questão do tabagismo. Eu mergulhei mesmo, me afundei na questão do cigarro, a ponto de fumar 2 carteiras de cigarro por dia, porque toda vez que vinha ansiedade, que vinha um pensamento, algo do tipo que me colocava para baixo, que me fazia me sentir mal, ou para enfrentar uma situação desafiadora, natural do cotidiano da vida, eu me refugiava no cigarro como uma válvula de escape para enfrentar aquele momento. Desde uma coisa simples
até um afazer, alguma coisa mais elaborada ali que eu deveria desprender um pouco mais de esforço, eu me utilizava dessa válvula de escape para tentar aliviar aquilo que eu sentia. Quer dizer, a pessoa busca de alguma forma o alívio, né? O alívio, porque se você vai no médico, ele fala, ó, não tem cura, você vai ter que tratar, é normal, você vai ter que conviver com isso, toma esse remédio, se não resolver, você vem aqui e a gente troca. Quantas são as pessoas que vivem assim? Como você Exatamente. vivia? Você ficou quanto tempo assim? Pastor, olha, uma década praticamente. Quase Uma década 10 anos. 10 anos dessa forma. Inclusive, pastor, é interessante o senhor tocar nesse ponto, que eu conversava com alguns amigos, eu não me abria a ponto de falar como eu me sentia, né, de como eu estava, mas quando eu comentava com alguns amigos, às vezes em tom de brincadeira e tal, alguns amigos viravam para mim e falavam, e citavam o nome do remédio que eu tomava, esse que você está tomando ainda é fraquinho, eu tomo esse, citava 3, 4 nomes de remédios, como se aquilo fosse natural, normal, ter que conviver, ter que viver com aquilo. E aí o meu fundo de poço, vamos assim dizer, foi quando eu, como o senhor bem disse, eu tenho a ferramenta, o instrumento que eu poderia ter efetivamente ali praticado o ato, né, do pensamento, do desejo que veio à minha mente, mas eu não tive coragem de fazer isso, por uma questão, graças a Deus, de princípios, de valores. Eu creio que o próprio Deus não deixou que isso acontecesse. Porém, eu morava num apartamento no 23º andar, e por algumas madrugadas eu acordei com um pensamento que me vinha à cabeça de, já que você não tem coragem de utilizar a sua arma, você acha que isso aí é extremamente errado, mas e se você for até a varanda do prédio, a sacada do prédio? Você ouvia essa voz? Você tinha esse pensamento? Eu tinha esse pensamento. Eu acordava com esse pensamento num grau de desespero que eu não sei mensurar para o senhor. De tamanha era o meu desespero. Por quê? Isso para mim sempre foi algo inimaginável. Eu nunca pensei, eu nunca tive um problema a ponto de pensar assim, não, esse problema aqui para mim é o fim da minha vida. Nunca foi assim. Mas o pensamento vem. E não uma vez, inúmeras vezes, a ponto de acordar algumas vezes a minha esposa à noite e falar, viu, eu tô pensando umas besteiras e tal. E ela sentar, conversar comigo. Eu já pensei, até mesmo, né, nessa época, né, de utilizar a minha própria algema, que é um instrumento de trabalho, para de alguma forma me prender em casa para que eu não fizesse essa besteira no momento ali que eu não tivesse em mim. Porque lúcido como eu estava, para mim era impensável essa situação. Mas esses pensamentos vinham e eu não conseguia dominar. Eu não tinha forças para tirar isso da minha mente e focar em outra coisa. O que a família falava para você? Na verdade, eu nunca abri. A única pessoa que eu me abria mesmo nesse sentido que eu contei foi para minha esposa. Para os demais familiares, todos olhavam para mim, inclusive no ambiente de trabalho. Eu era o cara que conversava com todo mundo, que sorria para todo mundo, que brincava com todo mundo, que às vezes ajudava as pessoas, mas por dentro arrebentado. É isso que a depressão é. Uma praga que faz as pessoas estarem de manhã sorrindo, à tarde felizes, conversando com tudo e com todos, e à noite ela está querendo acabar com a vida. Será que não é esse o seu caso? Eu sei que há muita gente assistindo a gente nessa madrugada, mas eu sei que há uma pessoa agora, que é você, que está aí pensando em pular do prédio. Você está aí pensando em sumir, desaparecer. E você já tentou isso outras vezes. Deus está te alcançando aqui agora para mudar a tua história. Eu não tenho o teu telefone. Ah, se eu tivesse o teu telefone eu te ligava. A gente ligava para você na hora. Mas eu não tenho teu número. Mas eu tenho toda a condição de tirar você dessa escuridão. Pare de pensar que você não presta, que ninguém se importa com você. Nós estamos aqui. Você acha que a gente está aqui essa hora fazendo o quê? O que a gente está vendendo aqui? Qual produto nós estamos oferecendo para você comprar? Nenhum, nada. O que a gente quer é a sua vida transformada. E o que você precisa agora é entrar em contato com a gente. Vamos lá. Manda uma mensagem. Liga. 11 3573 3662. Não sei de onde você é. Eu só sei que você precisa de ajuda. Então, você vai entrar em contato agora com a Núbia. Acabou de mandar mensagem para a gente. E você vai sair dessa, Núbia, porque nós vamos te ajudar. Liga para a Núbia aí, ô Ítalo. Entre em contato com ela agora, conversa com ela, porque
Se você mandou mensagem, nós vamos ajudar você. Quer dizer, então, que você chegou nessa situação? Cheguei nessa situação, pastor. E aí eu não tinha mais o que fazer, a que me recorrer. Eu já havia tomando remédio, né? Já tomava o medicamento, já havia conversado com algumas pessoas. Eu não me via uma saída. Não via uma saída. Ainda pairava em mim aquele orgulho, né? De pedir ajuda, de falar que estava mal. E aí eu simplesmente vivia minha vida. Durante o dia eu fazia os meus afazeres, né? Conduzia a minha vida, o meu trabalho. E à noite, em algumas madrugadas, eu acordava com esses pensamentos. E aí ficava um período acordado e tal. Depois retornava ao sono, conseguia pegar o sono novamente. E no outro dia, vida normal. Continuava lá com o meu vício do cigarro, que era a válvula de escape que tinha. Continuava tomando o meu remédio. E continuava tocando a minha vida. Ia levando a minha vida dessa forma. Vivendo por viver. Exatamente. Como se isso fosse o normal, né? A gente, nos últimos tempos, tem ouvido a questão do novo normal, né? Como se isso fosse normal. Como se isso fosse considerado vida. E para quem olhava para mim, eu tinha uma vida normal, tranquila. Só que só você sabia o que você estava sentindo. Olha o que a Bíblia fala, eu vou compartilhar com vocês aqui no Salmo 102. Diz assim: o meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Tem gente que não consegue nem comer. Porque a aflição dela é tão grande, ela não sente fome, ela não sente sono, ela não sente vontade de fazer nada. Se você está assim, daqui a pouco eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para mudar de vida. Porque o Altair está aqui hoje, é porque a vida dele mudou. Quem olha para você hoje não imagina o quanto que você sofreu. Talvez tem gente assistindo você hoje agora, da época que você viveu com ansiedade, com depressão, que não sabia o que você estava vivendo, mas só você sabe o que você estava passando. Você escondia bem, você mascarava bem a tua dor, o teu sofrimento. Mas aí, como é que foi que você mudou isso? Como é que saiu dessa? Fala pra gente aí. Eu atendi diversas vezes, preservei diversos locais de crime de pessoas que cometeram suicídio. Eu perdi inúmeros amigos de profissão para depressão, né, para o suicídio. E um dia eu fui convocado para realizar um curso pelo meu trabalho, né, pela polícia aqui em São Paulo. E o trajeto para chegar nesse lugar onde eu faria esse curso passava exatamente em frente ao Templo de Salomão. E eu me lembro que a primeira vez que eu passei, eu ainda fiquei até impressionado dirigindo o veículo. Eu olhei e falei, meu Deus, o Templo de Salomão. E eu me recordei que era da igreja. E aquilo ficou em mim. Eu falei, meu, eu preciso conhecer esse lugar. Esse lugar tem uma coisa diferente. Eu preciso conhecer esse lugar. E foi. Eu participei desse curso por aproximadamente 30 dias. Em uma desses dias, aí numa sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, no ano de 2020, eu decidi visitar o Templo de Salomão. Eu saí do curso ao qual eu estava realizando, parei o meu veículo no Templo de Salomão, no estacionamento, subi, visitei o templo, tirei umas fotos, olhei como estava acontecendo prestes a acontecer uma reunião. Eu não participei dessa reunião, eu saí, mas eu já não saí da mesma forma como eu entrei. Eu senti que esse lugar, né, que aquele lugar era um lugar que poderia de alguma forma me ajudar. A paz do lugar, do ambiente, a tranquilidade, me fez sentir algo que há muito tempo eu não sentia. Você nem participou de reunião. Não participei de nenhuma reunião. Eu só entrei no Templo de Salomão, saí e já saí dessa forma. E aí o tempo foi passando. Eu deixei, não retornei ao Templo de Salomão, até que, trabalhando à noite ainda, virando inúmeras madrugadas, em uma delas eu cheguei pela manhã, por volta das 6:30 da manhã em casa, exalando, né, o cigarro de tanto ter fumado. E era algo que eu queria me livrar, que estava me fazendo muito mal, tanto na questão física quanto na questão mental mesmo, né? E eu fiz uma oração do meu jeito. Eu pedi a Deus para que Ele me desse forças para parar com aquilo, porque eu não queria, aquilo estava me fazendo mal, e eu queria parar com aquilo. E Ele ouviu a minha oração. Tanto que eu tive forças para jogar tudo aquilo fora. Eu me lembro que foi no mês de dezembro.
Eu joguei tudo aquilo fora, eu joguei as bebidas que eu tinha, eu joguei o cigarro que eu tinha, eu joguei tudo fora e me lembrei daquela visita no Templo de Salomão. Eu falei, eu preciso voltar naquele lugar. Eu preciso concluir o que eu comecei aqui hoje, essa mudança de vida hoje. E aí, convidei a minha esposa, ela prontamente atendeu aí o convite, e nós chegamos no Templo de Salomão num domingo, numa reunião das 18 horas. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu participei daquela reunião, e é como se eu tivesse recebido uma injeção de ânimo, de força, de certeza de que a minha vida começaria a mudar, de que seria diferente dali para frente. E de lá para cá, essa minha chegada aí, desde a minha visita lá em 2020, quando da realização do curso aqui na capital, até a minha chegada no Templo de Salomão, foi em 2022. Passaram 2 anos. Desde aquela primeira visita, eu ainda empurrei literalmente a minha vida por 2 anos, até que eu decidi e falei, não, agora chega, vamos colocar um ponto final nisso, vamos começar uma nova história, começar uma nova vida. E eu cheguei aqui em janeiro de 2022 e graças a Deus permaneço até hoje. Aquele homem, né, aquele rapaz que pensava, né, que por vezes era acordado na madrugada pensando em suicídio e tirar a própria vida, hoje tem vida e hoje consegue levar para outras pessoas a vida. Tanto no meu trabalho, né, na função que eu exerço, atendendo a população, por vezes inúmeras ocorrências de suicídio, de pessoas com problemas emocionais, surtadas, e nós podemos levar não só a parte profissional ali, né, do treinamento que temos, mas também a questão espiritual que eu recebi hoje, graças a Deus eu posso levar para outras pessoas. Não tenho desejo de morte, não tenho nem sequer o pensamento de morte, muito pelo contrário. Tenho uma esposa, um filho, uma família abençoada. Deus, ele transformou a minha vida e qualquer que seja o problema da pessoa que nesse momento esteja nos acompanhando, quer seja ela da área da segurança pública ou qualquer outra profissão, se essa pessoa ela der o primeiro passo, que foi o que eu dei lá atrás, de ter a humildade de procurar ajuda, de se submeter a alguém, a ajuda de alguém, o braço, a mão que está sendo estendida agora, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai mudar. Você está curado ou controlado? Curado. Sem recaída? Nenhuma recaída. Estou livre de todos os vícios, eu não preciso do cigarro, eu não preciso de autoafirmação, eu não preciso de nada disso. Tudo que eu preciso é o que eu tenho. Espírito Santo. Graças a Deus. Que bacana. Tá vendo só como a mudança houve, a mudança aconteceu quando houve uma decisão. Eu vou até lá. Eu vou buscar essa ajuda. E desde o dia que ele veio, acabou o sofrimento. Eu vou atender a Núbia de Mauá. Núbia, você me ouve? Bom dia, ouço. Bom dia. Núbia, você acompanhou aqui a história do Altair, né? Você ouviu bem o que ele falou. E você, pela informação que eu recebo aqui, você também sofre do mesmo problema que ele sofria. Há quanto tempo você está assim, tendo essas crises de ansiedade? Vai fazer 2 semanas, direto. Como que começou isso? Oi? Como que começou essas crises em você, essa ansiedade? Começou a semana retrasada, começou a me dar falta de ar, não consigo comer nada, começou a dar palpitação, fiquei 3 dias sem conseguir dormir direto, tendo que ir para hospital tomar clonazepam, aí estavam me dando remédio na veia também, soro com glicose. E assim você vem vivendo já há 2 semanas. Isso. O Altair que está aqui ficou 10 anos sofrendo assim. Mas um dia que ele aceitou um convite e veio, o convite do próprio Deus, e veio aqui, a vida dele mudou, como você vê ele contar a história dele. E esse mesmo convite que chegou para ele, no meu, eu estendo a você também. Eu sei que você está passando essa situação difícil, mas eu sei que você pode ser o próximo depoimento, que nós vamos sentar aqui nessa cadeira e você vai contar a sua história. Sabe por quê? Porque tem jeito para você, Núbia. Independentemente se essa crise ela vem de manhã, de tarde, de noite, se é constante, se é 24 horas, você pode ter certeza que é possível você viver uma vida normal, sem ansiedade, sem depressão, sem tristeza, sem dor.
Eu quero te fazer um convite. Domingo agora nós vamos ter o evento Vida a Cores, que é exclusivo para você. Para você que tem ansiedade, para você que não dorme, para você que tem depressão, para você que diz assim, eu quero parar de sofrimento. Então, domingo agora, Nubia, eu queria te receber aqui no Templo de Salomão para te ajudar e mostrar para você a vida a cores que o Espírito Santo tem preparado para você. Você mora em Mauá, você aceita o convite de estar aqui conosco? Aceito. Então vamos fazer o seguinte, fora do ar, a nossa equipe vai seguir te atendendo, eu vou marcar para te receber aqui no templo. Eu vou te atender pessoalmente aqui no templo esse domingo e com certeza, Núbia, você vai vencer essa dor, você vai vencer essa ansiedade. E olha, em o nome de Jesus eu já determino que você não vai ter mais isso. Isso está cancelado da tua vida agora. Tá certo? Amém, eu creio. Você vai ver que você vai ficar bem, você vai recuperar a sua saúde completa, porque é isso que o Espírito Santo quer. Ele escolheu você, Núbia. Ele escolheu você, pode ter certeza disso. E ele vai cuidar de você, tá bom? Tá, e amanhã também. Amanhã não, né? Que já é hoje. Eu quero ir aí também. Então vem hoje, não espera domingo não, já vem hoje. Já vou te atender hoje. Tá bom? Tá, hoje eu quero ir aí. Então hoje eu vou te atender. Qual horário que você vem? Eu vou às 8. Ótimo, então às 8, antes das 8 eu vou estar aqui para atender você. Tá bom? Tá A gente bom. vai marcar esse atendimento, eu vou te receber aqui no templo. Tá certo? Tá bom, muito obrigada. De nada, Deus abençoe você. 11 3573 3662 é o telefone da central de atendimento. Você pode ligar ou enviar uma mensagem que você vai ser atendido. Altair, qual a mensagem que você deixa para quem está te vendo agora, que pensa assim, eu acho que para mim não tem jeito, a minha vida não tem mais futuro. Qual o conselho que você que venceu tudo isso que essa pessoa está passando, você dá para ela? Olha nessa câmera aqui. Ó. O conselho que eu posso dar, pastor, para quem nos acompanha nesse momento, é que faça como a Núbia fez agora. E não espere os 10 anos, os 10 longos anos que eu esperei para buscar ajuda. A ajuda está aqui e nós temos a certeza de que se essa pessoa ela procurar ajuda, ela der esse primeiro passo, assim como eu dei, como a Núbia deu agora, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai mudar. Eu sou a prova viva de que a depressão, de que a ansiedade, de que os problemas relacionados ao emocional, à alma, tem cura. Eu sou a prova viva, eu estou aqui vivo, ao vivo, falando para vocês. Tem cura, é possível, é gratuito. É só você aceitar. É isso aí. Agora só depende de você. Você já sabe o que tem que fazer, você já viu o que ele fez, faça o mesmo. Não tem que pagar nada, é gratuito, como você mesmo falou. Gratuita no Templo de Salomão, estacionamento gratuito, escola bíblica infantil gratuitos. E é bem recebido. Né? Muito bem recebido, estaremos aqui nesse domingo do Vida a Cores, atendendo a todos. Tá certo, então. A gente vai esse intervalo que fala mais sobre o Vida a Cores e já eu volto. Muito obrigado, Altair, pela sua participação. Agradeço, Deus abençoe você e a sua família. Eu também. E a gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura.